Boa noite, gente. Já vamos começar. Deixa o pessoal ir chegando aí. Já começamos. Daí, dona Tere, tudo bem? Tá ouvindo bem aí? Certinho no áudio aí? Hoje a gente vai dar sequência ao nossas mensagens aqui no Oração do Pai Nosso. Hoje, na parte 9 dessas mensagens que a gente tem meditado aqui sobre a Palavra de Deus. E a gente já vai chegando no final aí dessa série de exposições que a gente tem feito em cima da oração do Pai Nosso, né? Ampliando um pouco mais a nossa visão em relação à oração, em relação ao que Deus tem nos revelado por meio dessa oração. Daí, Nelsinho, tudo bem, cara? Como é que você está? Nelsinho lá, Curitiba, tudo bem com vocês? Meu compadre, Tia Lu também já está aqui também com a gente. Poucos pessoal vai entrando aí, nós já começamos daí a palavra em si. E como eu estava dizendo, né, a gente está meditando nessa palavra em cima da oração do Pai Nosso. Já são 9 ministrações. Nessa oração, e Deus tem nos mostrado coisas maravilhosas em relação a essa oração e também nos ensinado, né, a depender muito dele nesse sentido. Acho que a oração toda fala um pouco disso, né, da dependência que nós temos em Deus. E hoje a gente entra nessa parte 9 da oração, que é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Vamos falar um pouco sobre esse trecho da oração. Então vamos orar para a gente começar a meditação sobre essa palavra. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, glorificamos porque só tu és Deus e não há outro além de ti. Nos rendemos por completo diante do Senhor, nos prostramos diante de ti, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Fala o nosso coração nessa noite, abre, Senhor, o nosso entendimento para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, para aquilo que o Senhor tem a trazer como palavra aos nossos corações. É o que nós te pedimos, crendo que tu és poderoso para fazer isso, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Então vamos lá, vamos começar pelo texto, né? Mateus, capítulo 6, versículo 9. Do 9 ao 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em Lucas capítulo 11, versículo 2 ao 4, também temos essa oração, né? E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse trecho, que é a sexta e última petição da oração do Pai Nosso, é o último pedido da oração. Então lembra que a gente falou isso no começo, quando a gente estava falando sobre os pedidos que eram feitos na oração do Pai Nosso. E nós dividimos em 2 blocos. O primeiro bloco com 3 pedidos, o segundo bloco com outros 3 pedidos. Esse é o terceiro pedido desse segundo bloco e o último pedido antes do encaminhamento para o encerramento da oração. E esse pedido nada mais é do que um clamor para que nosso Pai nos ajude a não sermos tragados pelas tentações e nem mesmo devorados por todo o mal que há, não neste mundo especificamente, mas pelo mal aqui, bem especificamente falando, maligno mesmo, do nosso inimigo. Esse é o trecho que, de certa forma, da oração demonstra que há uma batalha espiritual acontecendo. Que, de um lado, nós temos o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e do outro lado, nós temos o nosso inimigo cruel e sanguinário, vamos dizer assim, chamado de Satanás, ou de diabo, né, como você quiser definir. E o Karl Barth, né, que é aquele teólogo alemão que a gente tem comentado um pouco sobre ele, ele diz o seguinte, que o inimigo de Deus é também o inimigo de sua criatura. E nós somos a criatura de Deus. Então, o nosso inimigo é Satanás. Satanás é inimigo da criatura de Deus, do homem, da mulher, daquele quem ele criou. E não é à toa, né, que o próprio apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele nos alerta a respeito disso. Quando ele diz, sejam sóbrios e vigiem. Por que ele está dizendo isso? Porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, ao ensinar, né, que nós devemos pedir que Deus nos ajude, livrando-nos do mal, deste mal causado pelo nosso maior inimigo, que é Satanás, o que o nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, está querendo é, de certa forma, abrir os nossos olhos para isso. Para que a gente tenha a noção de que nós não podemos vencer por conta própria esse inimigo. Não se trata de um inimigo imbatível, um inimigo indestrutível, mas poderoso sim para nos derrotar se nós entrarmos nessa batalha sozinhos. E ele tem derrotado a muitos por isso. Muitos que não têm a Deus, muitos que não têm o auxílio do nosso Senhor, que não reconhecem a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Esses têm sofrido derrotas e a escravidão pelos seus pecados. São trazidos e acorrentados por esse inimigo da criatura de Deus chamado Satanás, o diabo. Barth explica que o cristão precisa compreender que existe um inimigo superior. Superior no sentido que ele é superior a nós, não a Deus. Superior ao homem, à criatura. Ele está falando da criatura. Superior à criatura. Inevitável. Inevitável porque não adianta você tentar fugir desse embate. Essa luta sempre irá ocorrer. Ao qual não se pode resistir. Em que nós, seres humanos, não temos força suficiente para sozinhos resistir à sua força. Resistir ao seu ataque. E aí o Barth vai concluir, se Deus não vem em nossa ajuda, se Deus não nos socorrer,
se Deus não nos ajudar nessa luta, se nós não estivermos debaixo da proteção divina, se nós não estivermos debaixo da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos padecer debaixo dessa força oculta e maligna que é de Satanás, o nosso inimigo. A oração do Pai Nosso nesse trecho revela que há um inimigo, e esse inimigo, ele não é qualquer inimigo, é um inimigo astuto e poderoso. E ela clama, os que oram essa oração, clamam para que Deus nos livre desse mal, para que Ele nos guarde desse maligno, para que Ele nos livre dos ataques, para que Ele nos proteja de todo intento de Satanás. O Bart ainda nos alerta para duas questões, eu acho muito interessante quando ele traz essas duas questões. Primeiro, ele diz o seguinte, que nós precisamos ter consciência que existe um inimigo, e que esse inimigo existe. Porque tem muita gente que não consegue, às vezes, entender isso. E não entende que há essa batalha, que há essa luta no campo espiritual, que há um inimigo que deseja destruir cada uma das criaturas de Deus. E a segunda coisa que ele traz é que, reconhecendo então que há um inimigo, que a gente se afaste o mais rápido possível dele. Que a gente evite o mais rápido possível se aproximar deste inimigo. Pelo contrário, que a gente o combata, venha combatê-lo pela força do Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo na nossa vida, pela proteção que há para os filhos de Deus e para aqueles que estão cobertos pelo sangue do Cordeiro, nosso Jesus Cristo. Então essa oração que diz, livra-nos do mal, é de certa forma um apelo, um pedido de ajuda, de socorro a Deus, o único que pode derrotar esse inimigo. É um pedido e um reconhecimento de que só o Senhor pode fazer isso, e que por meio dele nós também podemos, mas sem ele nós não podemos. Um inimigo que não brinca em serviço, que tem um objetivo e uma meta muito clara, como está lá em João capítulo 10, versículo 10. Roubar, matar e destruir. É para essas três coisas que ele vem. Ele não vem para fazer amizade, não vem para tentar construir relacionamento, não. Ele vem para matar, para roubar e para destruir tudo que a criatura de Deus significa. Quando nós oramos, livra-nos do mal, é desse mal que nós estamos pedindo para que o Senhor nos livre. Que não venhamos ser roubados, que não venhamos ser saqueados, que não venhamos ser destruídos, que não venhamos ser mortos por esse maligno. Mas que o Senhor nos proteja, nos guarde de todo intento dele. E é importante a gente compreender isso. Porque a partir desse momento nós começamos, inclusive, a entender e a valorizar a vitória de Jesus sobre a obra do nosso inimigo, Satanás. Nós começamos a ter a dimensão do tamanho da obra que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, realizou na cruz do Calvário. Porque se eu não tenho um inimigo, se eu não identifico esse inimigo, se eu não entendo e não compreendo o poder que há nas mãos desse inimigo, talvez eu não dê o valor devido à obra do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Talvez eu não venha reconhecer o tamanho do esforço, ou melhor, nem do esforço, mas a representatividade que há naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A obra do nosso Senhor, nós podemos dizer que é como um romper do sol após uma tempestade. Sabe quando você olha, vem uma tempestade, o tempo se fecha, as nuvens cobrem os céus, você não consegue mais ver o sol, tudo se escurece. Quando Jesus vence, quando ele rompe o poder das trevas, derrota por completo o poder das trevas, é como se o sol viesse e dissipasse toda a escuridão e mandasse embora todas as trevas que assolavam a nossa vida. Nós agora temos esperança. Quem se
buscar, quem buscar socorro, porque até então nós estávamos cativos. Não havia esperança, estávamos perdidos e fadados à escravidão do pecado. Mas agora, com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos esperança nele. Há vida para nós. Há uma saída para nós. De cativos, sem esperança, agora nós temos a quem buscar socorro, a quem clamar, a quem orar. Livra-nos do mal. Livra-nos de toda tentação. Guarda-nos. Proteja-nos. Nós fomos arrancados das garras do inimigo. E agora nós não precisamos mais temê-lo. Por mais que ele tenha o seu poder, que ele tenha a sua força ou coisas do tipo, agora nós estamos debaixo da proteção do nosso Deus. Guardados pelo nosso Senhor. Fomos resgatados, redimidos, libertos por Cristo. O inferno não pôde resisti-lo. Satanás não pôde vencê-lo. A morte, nem mesmo a morte pôde detê-lo. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nós somos vitoriosos. É por isso que nós oramos essa oração com a certeza das nossas limitações, das nossas fraquezas, daquilo que nos é fraco enquanto o corpo, mas crendo que em Cristo Jesus nós temos a nossa vitória sobre o nosso inimigo. O apóstolo Paulo segue escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 15. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. É a certeza de que sim, precisamos de Deus porque o nosso inimigo ele é forte, mas o nosso Senhor marchou para vencer e venceu. Saiu vencendo e venceu. Fomos resgatados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande notícia que alegra o nosso coração. Como diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 14, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus, nós podemos gritar e orar e clamar: livra-nos do mal. Livra-nos da tentação. Essa é a certeza que nos move quando oramos, quando fazemos essa oração. É a certeza que nos fortalece, que nos garante, que nos traz a certeza de que não estamos sós. É por isso que ao orarmos isso, esse clamor, nós temos a certeza de que Deus responde. De que Deus já nos respondeu com o seu Filho amado, entregando o seu Filho amado, para que pudéssemos ter vida. O Dietrich Bonhoeffer, tem até um livro dele aqui, tem um trecho que ele fala algo muito maravilhoso. Ele diz o seguinte: as tentações dos discípulos são inúmeras.
que ele está dizendo? Que tanto eu e você, como discípulos de Jesus Cristo, somos tentados várias vezes. E ele vai continuar dizendo, Satanás os ataca de todos os lados, na tentativa de fazê-los cair. A falsa segurança e a dúvida ímpia investem duramente contra eles, contra nós, os discípulos. Os discípulos cientes de sua fraqueza não procuram despertar a tentação a fim de, com isso, provar a força de sua fé. Olha o raciocínio do Bonhoeffer. Um discípulo sábio, ciente da sua fraqueza e das suas limitações, diante das provações ou melhor, das tentações que Satanás traz a eles, não fica tentando provar que é forte ou que a sua fé é forte e vai até os limites dessas tentações. Não tenta demonstrar, olha como eu sou forte, eu estou sendo tentado por algo. Então eu vou tentar, vou mostrar como eu sou forte e vou resistir e vou até o limite para ver o que acontece. Não. O discípulo, o verdadeiro discípulo, ele é ciente da sua fraqueza e da sua limitação. Ele sabe disso. E ele não tenta despertar essa tentação, não tenta provar a Deus nesse sentido. Pelo contrário, olha o que ele diz, ao contrário, pedem a Deus que não ponha à prova sua frágil fé e que os proteja na hora da tentação. Pede para que, se possível for, que o Senhor não permita a tentação. Mas se ela ocorrer, que o Senhor os guarde. Isso é ser sábio e é o que a oração nos ensina. A nossa dependência em Deus. Que até mesmo aquilo que nos fortalece diante das tentações não vem de nós, mas vem do nosso Senhor, que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege, que nos capacita, que nos auxilia, que nos orienta e que nos protege de todo mal. Quando nós entendemos isso, que temos um inimigo sim muito poderoso e forte, mas que o nosso Senhor Jesus Cristo o venceu e nele nós somos mais do que vencedores. A confiança não está em mim. Não sou eu que sou forte. Não sou eu que sou o capacitado. Não, a minha confiança está em Jesus Cristo. Porque se não fosse por Ele, eu não resistiria. Se não fosse por Ele, eu não suportaria as tentações. Se não fosse por Ele, eu não suportaria vencer o mal. Mas nele, e somente nele, eu sou capacitado a isso. Por isso que eu me agarro nele. Por isso que eu me apego no Senhor. Por isso que eu me fortaleço em Cristo. Reconhecendo as minhas fraquezas, as minhas limitações. E assim me faço forte nele e somente nele. A partir do momento que a gente entende essa primeira parte, vamos dizer assim, da oração, dessa revelação dessa oração, nós podemos partir para um segundo momento, que imagino ser importante a gente traçar, inclusive, uma diferença entre o que é tentação e provação, ou provação e tentação. Porque isso pode nos levar, às vezes, a uma confusão e a gente não entender exatamente o que é que está se passando na nossa vida, o que nós estamos vivendo na nossa vida. Veja que, vamos tentar entender isso à luz das Escrituras, da Bíblia. Veja o que Tiago escreve sobre a provação no capítulo 1, e versículos 2 e 4. Nós estamos falando de provação agora. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então veja,
As provações, elas ocorrem nas nossas vidas por permissão divina, para que a gente venha amadurecer. Veja o que ele está falando. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Nos capacita a perseverar, a continuar, a não desanimar diante das angústias e dificuldades da vida, diante das lutas que nós vamos passar. Nós vamos crescendo, amadurecendo por etapas, de acordo com o nosso conhecimento de Deus, de acordo com a nossa vivência e relacionamento com Deus. Algumas provações ocorrem na nossa vida e essas provações ocorrem para o nosso crescimento. É por isso que Tiago diz que isso deveria ser tratado como uma grande alegria. E por que uma grande alegria? Porque se Deus está nos corrigindo, nos ensinando, é porque nos ama. É porque acredita no nosso desenvolvimento e crescimento. Porque acredita no nosso amadurecimento e na nossa fé, naquilo que está sendo produzido na nossa fé. O próprio apóstolo Paulo também vai falar das tribulações que passamos nessa vida e como isto resulta em algo, vamos dizer assim, progride em algumas coisas. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, mesmo que Tiago estava nos falando. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. A gente pode lembrar de vários personagens bíblicos para ilustrar homens que passaram por provações, e às vezes até mesmo a nação de Israel, e como isso foi didático para o crescimento e amadurecimento, seja desses homens, ou de grupos, ou da nação em si. Mas vamos falar especificamente de Abraão. Em Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19, a palavra diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova. Quem pôs à prova? Deus. Deus permitiu a prova. Ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então veja que Deus coloca Abraão à prova. Então essas provações, elas estão espalhadas por todas as escrituras, mostrando como Deus trabalha com seus filhos e filhas por meio dessas provações que são colocadas nas nossas vidas para que a gente possa amadurecer e crescer diante delas. Da mesma forma, se você for olhar, você vai ver que foi assim com José, foi assim com Jó, com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego, com os apóstolos. Foi assim com tantos outros fora da Bíblia ainda, a gente pode trazer dentro da história da igreja, quantos homens e mulheres foram colocados à prova diariamente para o aperfeiçoamento e amadurecimento da sua fé, para o seu crescimento, para forjar suas convicções de fé. Porque o Evangelho é assim. Ele não é um conto de fábulas. Não são historinhas para dormir, não. É o poder de Deus, que é exercido por meio desse processo em que Deus usa as provações para nos ensinar, para nos capacitar, para que a gente tenha inclusive autoridade para dizer algumas coisas. O próprio Tiago, capítulo 1, versículo 12, ele vai falar: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E aqui acho que a gente amarra bem, fica claro um pouco do que é a provação, de como Deus usa as provações para nos ensinar. Então, por que eu acho que é importante a gente distinguir isso antes de entrar na tentação?
Porque às vezes a gente pode se ver lutando contra Deus em relação a algumas provações que nós estamos passando. Então a gente precisa ter discernimento por meio do Espírito Santo, por meio das Escrituras. Se aquilo que nós estamos passando não é uma provação da qual Deus está nos permitindo. E que talvez o caminho não seja fugir, mas enfrentar essas provações. Porque quanto mais você foge, talvez mais se agrave a situação. Passada ali para a questão da provação, nós podemos entrar então na tentação, que é totalmente diferente do que a aprovação. Tiago capítulo 1, vamos de novo para a Bíblia. Vamos à luz das Escrituras para entender. Em Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15, a Bíblia relata o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, ou seja, não pode ser levado a fazer algo pelo mal, porque ele é Deus, ele é santo, ele não vai fazer isso. E a ninguém tenta. O que ele está querendo dizer aqui assim, não há como Deus ser iludido a tentar alguém. E também a ninguém vai tentar. Não vai colocar, não vai permitir ou gerar uma tentação. Olha agora, beleza, se Deus não faz isso, se não é Deus que faz, e ele nem pode ser levado a fazer isso, então quem que faz? Como é que isso acontece? Olha o que ele diz agora no versículo seguinte, o 14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, ele vai usar a gestação como um exemplo, como uma figura de linguagem aqui. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago deixa claro que Deus não tenta ninguém e que a tentação, de certa forma, é parte da própria cobiça, da nossa natureza caída, do fato de sermos pecadores. E dentro dessa situação de pecado que nós vivemos, se nós não temos Jesus Cristo, nem o Espírito Santo na nossa vida para nos auxiliar, para nos aconselhar e nos ajudar, nós somos movidos pela nossa cobiça. E aí sim tentados, porque Satanás sabe disso, e nos aguça e nos tenta nessas questões. Foi assim desde o Éden. Quando Eva aceita o fruto, porque ela olhou para o fruto e falou, mas esse fruto parece que ele é agradável e parece ser bom para ser consumido. E o fato de eu poder ser como Deus cobiçou essa situação. E ela é levada pela sua cobiça e pela tentação da serpente de Satanás a consumir aquele fruto. E tentado também Adão. E da mesma forma, pela cobiça que havia no seu coração, acontece isso. Acaba caindo em pecado. Dentro da tentação que aconteceu com eles. E é muito interessante, porque ali em Gênesis mesmo, logo depois dessa situação, eles são expulsos do jardim, tem um filho chamado Caim, tem outro filho chamado Abel, e esses dois filhos vão ter um problema de relacionamento. E olha o que a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando Deus vai falar com Caim, que estava sendo tentado pela sua cobiça por causa da situação do irmão, por causa do seu pecado, da sua inveja, que habitava no seu coração. Ele começa a ser tentado, ser aguçado nesse pecado que havia no seu coração. E olha o que Deus vem dizer para ele: se você fizer o bem, não será aceito? Deus pergunta a ele. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O que ele está dizendo? O pecado está borbulhando dentro de você. É da sua natureza pecaminosa. Você está desejando pecar. Você está querendo, você está sendo tentado por isso.
Agora, o que você vai fazer com isso, com essa tentação? Deus está exortando ele, está trazendo luz à situação dele, dizendo como que ele está, o que ele está sentindo, o que ele está vivendo. O que você vai fazer com isso? Cabe a você dominar isso. Cabe a você clamar a Deus, clamar, pedir a Deus socorro e reconhecer a sua situação e buscar auxílio em Deus para se livrar disso. A dominar isso. E a gente pode olhar para lá e dizer assim, mas isso não tem nada a ver comigo, isso é coisas, sei lá, coisas que acontecem com os outros, não penso dessa forma. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 ao 13, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos do nosso Senhor Jesus Cristo, do perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós necessitamos. Agora, quando nós nos abraçamos e nos agarramos a Cristo, entendendo os nossos limites e fraquezas, entendendo aquilo que realmente afeta a nossa vida, os nossos problemas, aqui nós sabemos quais são os nossos limites. Nós sabemos aquilo que incomoda. Nós sabemos se é problema sexual, se é financeiro, se é familiar, se é inveja, se é de amizade. Nós sabemos. Ninguém melhor do que nós, como Caim sabia, como Deus disse para ele. Ninguém melhor do que nós sabemos quais são as nossas fraquezas e onde nós somos tentados todos os dias, onde Satanás vem tentar nos derrubar dia após dia. Sabemos disso. A questão é, o que é que eu faço com isso? E não adianta a gente achar que estamos lançados à sorte. Cada um se vire com seus problemas, que não temos saída. Porque em 1 Coríntios capítulo 10, nós vemos o versículo 12, no versículo 13, ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, ou seja, que não fosse da carne, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Não há como nós, quando caímos em tentação, dizemos que fomos tentados por Deus, porque nós já aprendemos que Deus não tenta ninguém. Primeira coisa que nós já aprendemos: Deus não tenta ninguém, então não há como jogar a culpa em Deus. E segundo, não há como dizer que Deus não nos deu escape. Porque a oração do Pai Nosso é o exemplo do escape que nós temos. A oração do Pai Nosso nos mostra que há sim uma saída. Quando nós oramos, não nos deixes cair em tentação. Quando a tentação vem, nós podemos dizer para ela, seja bem-vinda, ou nós podemos fechar os nossos olhos, ou elevar os nossos olhos aos céus e dizer e clamar a Deus: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus não nos abandona nem nesse momento. É isso que a oração do Pai Nosso nesse trecho está nos ensinando. Primeiro, que Deus não nos tenta. Segundo, que Ele não nos abandona diante das tentações. Olha o que ele vai dizer, a sequência do versículo. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. De sorte que a possais suportar em Cristo Jesus, por meio do seu Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus. Ele nos capacita a suportar as tentações quando não somos libertos dela, quando elas não nos alcançam. Quando elas chegam até nós.
quando elas nos alcançam, nós temos um escape, nós temos para onde fugir. É como José fez quando a mulher daquele cara de Potifar tentou agarrar. Ele largou as vestes dele e correu. Há sempre um escape. Jesus não nos abandona. A própria oração é um escape. Não nos deixes cair em tentação. Não me deixe cair nessa tentação, Senhor. Eu não estou aguentando. Eu estou querendo ver pornografia. Senhor, me ajuda. Deus, eu não estou aguentando. Eu vou ter que... Não estou sabendo gerenciar as minhas finanças. Me ajuda. Senhor, eu não estou conseguindo resolver esse problema. Eu estou com inveja do meu colega de trabalho. Me ajuda. Eu não quero passar a perna nele. Me ajuda. Traga isso para a sua realidade. Você, melhor do que eu, sabe qual é a sua tentação. Como eu sei as minhas. Quais são? E clame pelo livramento, porque Ele tem livramento para nós. É o que a palavra dele nos diz. Veja, nós estamos olhando à luz da Escritura. Não é o que o neto acha. É o que a Bíblia diz. É o que ela nos explica. Jesus, Ele é o nosso refúgio. Ele venceu toda a tentação. Lembra quando Ele foi provado? Por 3 vezes provado por Satanás. E nas 3 vezes Ele venceu. É por isso que é nele que nós precisamos nos apegar. Porque nele nós somos vencedores. Como nós já dissemos isso aqui hoje. Nós reconhecemos na oração do Pai Nosso. Ao dizer não nos deixes cair em tentação. Nós reconhecemos as nossas limitações. Nós reconhecemos as nossas fraquezas. E nós clamamos aquele que não é fraco. Aquele que é forte. Aquele que venceu as tentações. Livra-nos, Senhor. Porque só Ele pode fazer isso por nós. É essa confiança que nós temos nele. É nisso que nós nos agarramos nele. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 16, a gente já vai caminhando para o encerramento aqui. Diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Presta atenção que o autor de Hebreus vai dizer agora. Apeguemo-nos. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, como eu e você, como eu e você nessa terra, como nós, passou por todo tipo de tentação. Todo tipo quer dizer que a sua tentação e a minha tentação e a tentação de qualquer pessoa neste mundo, ele passou por todo esse tipo de tentação. Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. É nessa fé que nós devemos nos apegar, que Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, se compadece das nossas fraquezas, porque ele passou pelas tentações, mas ele venceu o mundo. Ele venceu a minha tentação, ele venceu a sua tentação, e nele nós temos o escape, nele nós nos agarramos, ele, e somente ele, como diz a oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. É nessa fé que nós caminhamos. É nessa certeza que eu oro o Pai Nosso.
É nessa confiança que eu faço essa oração. Não é de forma repetida, como uma reza qualquer, como uma oração qualquer, como uma repetição qualquer. Não, é crendo que quando eu digo, Senhor, livra-me do mal, Ele me livra. É quando eu oro dizendo, Senhor, me ajuda a resistir à tentação. Ele me ajuda porque Ele sabe exatamente o que eu estou sentindo. Porque Ele, como nós, como você, como eu, passou por isso. A diferença é que Ele venceu e por isso Ele pode nos fazer vencedores. Não é pela nossa capacidade. Não é porque eu jejuo, não é porque eu oro, não é porque eu vou na igreja de segunda a segunda, não é por isso, não é por aquilo, não é por obras, é por graça, é por misericórdia, é porque Ele quer. Porque se dependesse de nós, nós cairíamos em cada uma das tentações. Mas pela graça, e pelo favor imerecido que nós temos nele, nós suportamos e continuamos caminhando. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente ir encerrando. Assim sendo, lemos os dois antes, entendendo isso que a gente acabou de ler. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, sabendo das nossas fraquezas, sabendo que nós somos tentados, sabendo dos nossos limites, sabendo dos nossos erros, mas confiando no nosso sumo sacerdote, na graça, nós nos aproximamos confiantes, não no nosso ego, não em nós, mas confiantes em Cristo Jesus. E ele diz, a fim de recebermos misericórdia. Misericórdia é o que ele tem para nós. E encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. São muitas as tentações desse mundo. São muitas as lutas. São muitas as batalhas que nós enfrentamos. Mas nós já entendemos a diferença entre o que é provação, daquilo que Deus nos prova, e agora entendemos aquilo também o que é tentação. E nessa questão da tentação, que é o levante das trevas, tentando aguçar aquilo que está guardado da queda do homem dentro do nosso coração, tentando botar para fora toda essa iniquidade. Nós sabemos que diante disso nós temos um sumo sacerdote que foi provado em todas as coisas, que foi tentado em todas as coisas, mas venceu, e nele nós somos mais do que vencedores. Por isso nós nos aproximamos do seu trono de graça, confiantes nessa fé que nós temos, e abraçamos e recebemos toda a misericórdia e graça e perdão e ajuda para os momentos de necessidade e dificuldades que nós temos. É essa a convicção de quem ora essa oração do Pai Nosso, nesse último pedido, nesse sexto pedido da oração. Que o Senhor possa guardar essa palavra no seu coração, essa certeza possa ser escrita de tal forma que você possa viver confiante nisso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar para encerrar. Pai, nós te agradecemos nessa noite por tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração durante essa série de mensagens a respeito da oração do Pai Nosso. Nós somos gratos por todo o cuidado e zelo que o Senhor tem tido conosco. E nessa noite nós queremos demonstrar gratidão por sabermos que nós não estamos sós, mesmo diante das mais difíceis tentações das nossas vidas. Mesmo nos momentos mais duros,
em que confrontamos ou somos colocados face a face com o mal. Nós sabemos das nossas limitações, reconhecemos as nossas limitações e também, Pai, reconhecemos a nossa dependência em Ti. Por isso, quando nós oramos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é uma oração com a certeza de que o Senhor já o fez, tal coisa. Que isso já está decretado, já está colocado, que não há quem possa retirar. O que nós precisamos é nos apegar dessa verdade. Que o Senhor nos livra, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Nós te agradecemos por isso. Nos apegamos nisso, sabendo que a tua misericórdia e a tua graça está posta diante de nós, para vencermos com a sua ajuda as mais difíceis necessidades e dificuldades e lutas que temos nas nossas vidas. Assim nós oramos crendo e te agradecendo por todo o zelo e cuidado que o Senhor tem tido conosco. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor possa fortalecê-los nessa semana, nesse restinho de semana. Que essa palavra possa ser de incentivo a isso. E que Deus possa mover o coração de vocês a essa graça e misericórdia que Ele tem para cada um de nós. Lembrando que todas as mensagens que a gente trouxe aqui sobre a oração do Pai Nosso estão na nossa página no YouTube. O link para a página está lá na bio no Instagram, na nossa página no Instagram, e também tem lá no Facebook. Você pode clicar lá e se inscrever para poder receber também as mensagens, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu que agradeço a todos vocês que estão aí nos acompanhando nessa quarta-feira à tarde. Que o Senhor possa abençoar. E domingo, 10 horas da manhã, tem o nosso encontro, nosso estudo bíblico no Catecismo Nova Cidade. Não perca, acompanhe a gente lá, tá bom? E assim a gente segue. Semana que vem tem mais. Provavelmente a última mensagem dessa série da oração do Pai Nosso. Então, se você perdeu alguma, corre lá para você poder se colocar em dia a série para você poder acompanhar o encerramento. Amém? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, gente. Ótima quarta-feira, finalzinho de quarta-feira e ótimo restinho de semana também. Abaixo. Beijo. Tchau.